vocês alguns aspectos muito importantes que vocês devem ter atenção ali, para que possam não só ter sucesso no ingresso do mundo do trabalho, como principalmente fazer a própria manutenção e a progressão na carreira, né? Só voltar aqui rapidamente para verificar se todo mundo está aqui direitinho. Pessoal, tem alguém que aqui que já trabalha na área, que está atuando ali, pode falar, só abrir o microfone. Quem tem alguma expectativa diferenciada aí dessa disciplina de eficiência energética? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém que todos vocês já estão trabalhando na área ou não, né? Estão estudando para poder buscar uma oportunidade na área de eletrotécnica? Só um overview, quem sair, que fique à vontade aí, tá, para poder discorrer. Essa é uma das áreas que eu considero mais nobres dentro das diversas áreas profissionais, que é a área da eletrotécnica, uma área extremamente essencial e perene, né, e de certo vocês terão muitas oportunidades aí de alavancar a carreira, ingressando aí e investindo nessa área da eletrotécnica, ok? Alguém que já está atuando na área ou não? A maioria está estudando pela primeira vez. No meu caso, eu estou estudando pela segunda vez. Já comecei o curso uma certa época, tive que trancar, mas eu voltei para estar completando ele. E atualmente eu estou na área marítima, né? Eu trabalho em marina, porto, né? Mas não é bem um porto, é marina, é algo mais já tipo que privado. Muito bom, Renan. Excelente, né? E mesmo dentro da Marina lá, oportunidades para realizar o exercício da sua profissão, com certeza as oportunidades vão surgir, né? Até porque a eletrotécnica permeia vários processos produtivos, várias instalações, então muitas vezes você atuando lá pode naturalmente demandar alguns serviços muito interessantes para a instalação predial, né? Enfim, das pessoas do círculo que você atua, que você trabalha, naturalmente pode demandar alguma necessidade aí de prestação de serviço na área de eletrotécnica, sem dúvida, né? Então, bacana aí você ter retornado para poder concluir o curso e certamente... No caso, na minha área agora atualmente, existem pessoas que têm, só que eles não são certificados, entendeu? Então Muito aí, bom. no caso, fica aquilo lá, não são todos que têm o conhecimento em currículo, né, para poder exercer totalmente essa função. Aí até por isso eu tô procurando para ter um pouco mais de, né, autoridade no assunto no meu local de trabalho. Muito bom, parabéns, Renan. Isso mesmo, é buscar informação, buscar se aprofundar, né, na área tecnológica, ter a devida habilitação, né, e mais do que a própria habilitação, é a competência, o conhecimento para poder aplicar aí no mundo do trabalho. Então, parabéns aí pela exposição ali, e do que depender de mim, vocês podem ter certeza que nós estamos aqui para apoiá-los aí nessa construção do conhecimento, tá? Fazer para vocês, então, uma breve apresentação, né? Meu nome é Daniel, vou trabalhar com vocês essa disciplina de eficiência energética, né? Eu estou no Paula Souza desde 2008 e eu tenho uma atuação bem pontual, né? Eu só tenho 2 aulas e meia, né? Haja vista que o restante do tempo eu tenho uma dedicação exclusiva em outra atividade profissional, então exclusivamente eu estou aqui para atuar com vocês em eficiência energética, né? É a única turma, né? É a única unidade curricular, uma carga horária bem focada para poder contribuir nesse aspecto educacional, né? Então, eu tenho 26 anos de experiência profissional na área de eletroeletrônica, né? Comecei lá na década de 90 como menor aprendiz, né, da empresa antiga Cosipa, atual Usiminas. Então, desses 26 anos de carreira profissional, 8 foram na área da indústria, né, divididas em 2 grandes empresas, a Cosipa, que eu fiquei por volta de 5 anos,
e mais a Sabesp, onde atuei como técnico de eletrônica e engenheiro eletrônico, né? Comecei como aprendiz de ofício na Cosipa. Na época eu era aprendiz da área de eletrônica, eu fiz o curso de reparador de circuitos eletrônicos no Senai na época da década de 90, era um curso em período integral, então você entrava às 7 da manhã, saía às 5 da tarde e fazia em paralelo o curso técnico. E o curso técnico, né, em paralelo com a qualificação que eu fiz, realmente foi o que permitiu que o mercado de trabalho se abrisse, né, para o meu ingresso. A partir dali eu continuei os estudos, fui aprofundando, mas certamente a carreira técnica de nível médio, associada a uma boa qualificação, associada a uma boa habilitação, isso sim abre portas, e a partir do momento que você ingressa, sim, você pode buscar especializações e tudo mais para poder progredir. Então lá eu entrei como aprendiz de ofício, passei a ajudante de eletricista, passei instrumentista, inspetor de máquinas e equipamentos. Então, atuei na área de instrumentação analítica, manutenção de analisadores, espectrofotômetros, equipamentos de raio-x, né? E durante 5 anos, né, eu atuei diretamente na Cosipa. Depois fui para a Sabesp, participei de um concurso público, entrei como técnico de eletrônica na Sabesp, mas não em Santos. Eu passei a trabalhar lá na região do Guarapiranga, então foi a minha primeira experiência com atuação na cidade de São Paulo. A Sabesp do Guarapiranga, ela fica localizada ali próximo ao Largo do Socorro, é uma região bem difícil ali de chegar, praticamente eu descia debaixo de um viaduto, lá na Marginal Pinheiros, né, e caminhava mais uns 30 minutos aí, até a unidade da Sabesp. Lá eu entrei como técnico de eletrônica, né, você faz o concurso e não tem a menor ideia com o que você vai trabalhar. Né, você até acha que vai fazer manutenção de equipamentos, enfim, consertar, desenvolver algumas manutenções com sistemas eletrônicos de baixa tensão. E quando eu ingressei na Sabesp, né, a grande demanda foi para atuar no setor de manutenção preditiva, e lá tinha uma demanda de fazer ensaios de relés de proteção, calibração de relés de proteção, ensaios de transformadores, ensaio de motores elétricos, e foi a minha primeira experiência com sistemas elétricos de potência. Até então, eu nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar com equipamentos de grande porte, transformadores de alta tensão, transformadores de alta potência, motores de grande porte. E quando eu cheguei lá, eu me recordo que em um dos momentos eles sinalizaram que nós iríamos fazer, eu precisava separar as ferramentas e separar todo o material para fazer um ensaio de um transformador. Precisávamos testar um transformador. E eu falei, bom, vamos lá, testar transformador é simples, estava acostumado a fazer manutenção de equipamento. Então, pegava lá o transformadorzinho, 110, 220, secundário lá 12 mais 12, 24 volts, enfim. Bem simples, basta pegar o multímetro, fazer a medição lá de resistência ohmica dos enrolamentos e está tudo certo. Depois você faz um teste invasivo, verifica a relação de transformação. Bem simples, né? A questão do ensaio, dos testes dos transformadores. Mas o que acontece? Quando o colega pediu para separar os equipamentos, ele primeiro pega lá o conjunto de escadas, pega o TTR, pega o micromímetro, eu só pedi uma série de equipamentos específicos. Eu falei, poxa, mas para que tudo isso? Eu vou pegar uma escada para testar um transformador? O transformador não vou testar na bancada, né? E depois eu fui verificar que não era um transformador de 12 mais 12, né, um de 220, 110, era um transformador de grande porte, né, e que a tensão do secundário era 440 volts, mas a tensão do primário era 13.800, então eu tinha que pegar um transformador, era de 150 kVAs, e vários ensaios, né, deveriam ser realizados naquele transformador que se diferenciavam, né, não se comparavam com aquele ensaio que eu fazia em bancada com um transformador de pequeno porte utilizado nos circuitos eletroeletrônicos. Então foi onde eu tive a oportunidade de aprender como você faz a medição
da relação de transformação dos transformadores, e para isso existe o TTR, que é um equipamento que tem a condição de fazer esse ensaio e conferir se o primário e o secundário estão com a devida relação, né, conforme a especificação do transformador. Verifiquei também que alguns ensaios são fundamentais, principalmente a medição da resistência de isolamento, né, entre primário e secundário, ou primário em relação à terra, secundário em relação à terra, em relação à própria carcaça do equipamento. Eu tive a oportunidade de fazer ensaios em motores elétricos de grande porte. Então, para vocês terem uma ideia, eu tive contato na estação elevatória da Cantareira, em São Paulo, com conjuntos motobombas cujas potências dos motores eram de 20 mil HPs. Né? Então, imagina um motor de 20 mil HP, você com um sistema de partida direta, para você poder partir esses equipamentos, a Sabesp precisava fazer um trabalho em conjunto com a concessionária de energia para que houvesse o desligamento de alguns bairros vizinhos e pudesse fazer a partida daqueles motores nos momentos em que isso precisava ser feito. Então, são assim, equipamentos extremamente específicos, né, sofisticados, e que eu tive a oportunidade de trabalhar isso nos 3 anos e meio como técnico de eletrônica e depois como engenheiro cuidando da parte de análise de falhas na Sabesp. De 2001 para cá, surgiu a oportunidade de ingressar no Senai como instrutor da área de eletroeletrônica, isso em 2001, e fiquei na Escola Senai de Santos até 2006, quando eu participei de um processo interno e assumi como instrutor orientador, né, um orientador de práticas profissionais, o chefe de oficinas de uma outra escola Senai na cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, o bairro do Ipiranga. Eu fui para a Escola Senai do Ipiranga, onde atuei na área de eletroeletrônica, cursos da área de gestão. Lá é uma escola que é referência na área automotiva, né, e permaneci por lá durante 4 anos. Depois tive a oportunidade de ser promovido para coordenador técnico e pedagógico e assumi a Escola Senai do ABC, do Grande ABC, e fiquei por lá por 4 anos com a missão de construir, inaugurar uma escola da área, com viés da área química, petroquímica e automação industrial. E de 2013 para cá, eu retornei para Santos, né, onde permaneço até hoje, né, dentro da Escola Senai, e como coordenador técnico pedagógico também, cuidando dos programas da área de automação, eletroeletrônica, tecnologia da informação, e dentre outras ações, né. No Paula Souza, venho desde 2008 atuando com essas unidades curriculares, com aplicativos informatizados, sistemas microprocessados e eficiência energética desde então. E sempre é um grande prazer poder trabalhar com os alunos do Paula Souza, porque a gente percebe aí sempre o engajamento, né, a dedicação, né, e o esforço para poder estudar, né, ao longo desses 4 módulos, né, porque sabe-se que a formação técnica de nível médio ela abre portas, tem condições aí de propiciar a alavancagem de carreira e tudo mais, né. Eu, depois do curso de engenharia, eu fiz outra graduação, né, eu fiz pedagogia, depois fiz a pós-graduação, fui para a especialização, fiz o mestrado na área de eletrônica industrial, com foco em qualidade de energia elétrica, né, e está bem relacionado com o tema que nós vamos trabalhar. O mestrado foi pela Universidade Federal de Uberlândia, né, a defesa foi em 2010, e na época, né, o tema do mestrado demandou aí a construção de um protótipo que nada mais era do que um sistema retificador de alto fator de potência que hoje faz a concepção do estágio de entrada de muitos sistemas de acionamento de velocidade variável, retificadores de alto fator de potência, fontes chaveadas, que fazem com que seja reduzido a inserção de harmônicas na rede no momento que esses equipamentos operam, né? Então, houve a construção desse protótipo, ele foi depois
apresentado, validado, né, enfim, e teve aí uma contribuição forte para que essa área de acionamentos e automação tivesse uma melhoria aí na qualidade do que é inserido na rede em termos de ruídos harmônicos, né. Fiz especialização na área de gestão, produtividade, mas o que eu posso dizer para vocês, pessoal, é o seguinte, né, que não importa a questão da trilha de carreira, de quanto você estuda, de quanto você progride, né, e tem de titulação, né. Todo esse período que eu vim construindo na carreira profissional, o que eu mais percebo é que quanto mais a gente estuda e investiga, mais a gente tem por aprender, né? E mais o que você fazer, qualquer curso, não importa ele, qual seja, o que mais vale é você aprender a aprender. Hoje, o profissional do futuro, pessoal, não é aquele que vai ter muitos títulos, não é aquele que é cercado de vários cursos, de várias titulações, PhDs, doutor e tudo mais, né? O profissional do futuro é aquele que sabe fazer, é aquele que tem competência, e essas competências normalmente você constrói nos cursos de nível médio, aqueles que ensinam a fazer. Então, os cursos técnicos de nível médio, você pega na essência da profissão, sabe aplicar, sabe fazer, e num curto espaço de tempo você tem uma competência muito relevante para poder contribuir com o mercado de trabalho. Então, eu estou para dizer que hoje, né, os cursos técnicos de nível médio serão, né, as futuras pós-graduações, porque mais vale um engenheiro formado, um engenheiro pronto, ter mais habilitações técnicas complementares. Isso vai dar para esse engenheiro um respaldo técnico, um complemento de competência muito maior do que muitas vezes ele fazer 2 ou 3 MBAs, né, ou fazer outras especializações e pós-graduação. Você pode caminhar em paralelo com algumas coisas, sim, mas muitas vezes quando você conclui outras formações técnicas complementares, isso abre mais portas no que tange a questão da prestação de serviços, né, no que tange a questão de ingressar realmente numa área de manutenção. O profissional da área de manutenção hoje ele tem que ter uma visão sistêmica, uma visão global, conhecendo um pouco da área de eletrotécnica, um pouco da eletrônica, um pouco da automação, o viés da indústria 4.0, a tecnologia da informação. Então, uma visão sistêmica faz com que esse profissional ele tenha um valor agregado muito maior, né? Então, em rápida síntese, né, essa é a trilha de carreira que eu gostaria de colocar para vocês, e tenho, né, sempre aí na minha pessoa um parceiro na construção do conhecimento de vocês, no processo de formação profissional, e tenho certeza que o meu papel aqui é fazer o melhor para vocês dentre essas 2 aulas e meia que nós temos para trabalhar. Em relação à dinâmica das aulas no Teams, eu vou configurar aqui para vocês, vou só compartilhar a minha tela, e deixa eu ver, para mostrar para vocês um pouquinho como nós vamos trabalhar a questão da dinâmica no Teams. Pessoal, todo mundo está visualizando a tela aqui, principal do Teams, que eu estou compartilhando? Sim. Sim. Então, pessoal, como serão as nossas aulas, tá? Eu vou apresentar de forma bem simples, porque as coisas que funcionam, né, na vida, na profissão como um todo, elas precisam ser simples, né? Elas têm que ser dinâmicas e fáceis aí de operar. Então, reparem que é o seguinte, aqui do lado esquerdo, né, nós temos os nossos canais, e as nossas aulas elas estão todas organizadas aqui por temas que nós vamos tratar ao longo das aulas, ok? Então, aqui vocês podem muitas vezes se organizar para estudar, entrar aqui dentro de algum desses temas e verificar as aulas que foram dadas aí ao longo
do semestre, então é possível vocês se organizarem por aqui, mas sempre que vocês entrarem na sala, né, não precisa ficar perdido, porque basta ir para o canal geral. No canal geral, pessoal, aqui está configurado para que somente eu faça as postagens, tá certo? Então aqui eu vou passar os recados gerais para vocês. Esses recados gerais são resumidos no quê? O convite para a aula ao vivo, né, que nós teremos aí toda segunda-feira. Então sempre vou deixar aqui a mensagem, né, do dia da aula, do horário que nós vamos entrar, já com o link para você clicar no link e já ir para o canal que nós vamos estudar, né, e trabalhar naquele dia. Então já vai ter uma reunião agendada dentro do canal que vocês acessam através do link que eu disponibilizo no canal geral. Então, entrou aqui na sala, na equipe de eficiência energética, é só se direcionar para o canal geral e tem lá as informações que vocês precisam para poder se localizar nas aulas de eficiência energética, ok? Bom, aqui também no canal geral nós teremos a divulgação das tarefas, né? Então, ao longo das nossas aulas, em alguns momentos eu vou disponibilizar algumas tarefas para que vocês possam fazer. Algumas tarefas são do dia a dia, para que faz parte do processo de formação, e outras tarefas servirão como instrumento de avaliação mesmo. Então, vocês vão fazer aquela tarefa, entregar, e a partir daquela tarefa eu vou constituir aí e gerar as notas para cada bimestre. O que é importante, né, nessa questão das tarefas? Né? Todas as tarefas elas estarão disponibilizadas aqui, vocês poderão fazer, entregar através do próprio canal do Teams, né, e de uma forma bem tranquila, porque todo o material para poder realizar a tarefa, toda a mediação, explicação, será passada ao longo das aulas. Né? Então, todo o processo de avaliação de vocês, ele é pautado na participação nas aulas, então a frequência, da forma como vocês estão fazendo, a execução das tarefas, e uma vez que você conseguiu fazer as tarefas, com toda a orientação, com todo o apoio, né, não há nenhum tipo de problema, né, em ter o caso de reprovação e tudo mais, né, somente fica reprovado aquele que não faz absolutamente nada, aí não tem jeito, né? Mas se o aluno participou da aula, fez as tarefas, né, tirou as dúvidas, essa disciplina ela é bem tranquila, né? E nós vamos discorrer de uma forma bem interessante aí, temas práticos de ordem real que vocês vão poder aplicar naturalmente aí no dia a dia de vocês como profissionais da área de eletrotécnica, tá? Então no canal geral, é um canal que vocês não vão postar, né, vocês vão visualizar as orientações e entrar diretamente no canal que estiver trabalhando. Uma vez dentro do canal, né, nós estamos hoje, nossa aula está dentro do canal Boas-Vindas, né, aqui sim, vocês podem responder aqui, colocar mensagem, muitas vezes colocar alguma pergunta, né, alguma dúvida que você queira esclarecer. Então, dentro ali das próprias aulas que nós estamos desenvolvendo, já tem uma mensagem aqui do colega, né, estudando para melhorar o conhecimento, aqui o Bruno Daniel, boa expectativa, isso bacana, aqui já tem as respostas aqui no chat, e é isso, né, vocês aqui podem ficar à vontade para escrever tudo, né, aqui está liberado para vocês escreverem e fica organizado por tema, por aula. Então, todas as mensagens que vocês estão colocando aqui estão vinculadas à aula de acolhimento. Então, se precisar resgatar mais tarde, né, no outro dia, basta entrar no canal de Boas-Vindas e verificar o que foi tratado. Tá? Isso vai servir para todos os outros canais que nós tivermos aqui trabalhando. Ok? Do canal 1 ao canal 5, são canais relacionados a conteúdos. Tem um canal 193 aqui de recuperação. Esse canal, eu vou tratar dentro desse canal os casos que eventualmente ao longo das aulas deixaram de fazer alguma tarefa, né, até frequentou, mas não fez nenhuma atividade. Esse aluno está com aula, está com nota baixa, enfim. Então tem um canal 193 que eu batizei aqui de resgate, né, o canal da recuperação, e servirá para tratar essas situações dos alunos que não cumpriram as atividades. Então, por aqui, eu posso mandar mensagem solicitando alguma coisa, ele pode responder já anexando algum trabalho que ficou para trás, algum trabalho que ele eventualmente esqueceu de entregar no prazo, que não entregou no momento que a gente tinha demandado.
Então, esse canal ele é específico somente para questões de recuperação. Obviamente, não será necessário nessa turma, porque todos vão fazer aí dentro do prazo tudo aquilo que vai ser colocado aqui nos canais de uma forma original, tá certo? Fora a questão dos canais, aqui, o canal geral, onde eu passo as notícias e dou as orientações, direcionam para os canais que nós vamos tratar os assuntos, né, propriamente dito, relacionado ao conteúdo de eficiência energética. Nós teremos aqui, dentro do canal geral, aqui em cima, né, vocês estão vendo esses menus aqui na parte superior, e eu tenho o menu arquivos, né? E quando você acessa o menu arquivos, eu tenho aqui o material de aula, tá? E dentro do material de aula eu vou concentrar todos os arquivos relacionados ao conteúdo que nós estaremos tratando, né? Então, arquivos com orientação para fazer exercícios resolvidos, tudo isso eu vou disponibilizar aqui. Então, inclusive já tem carregado o quê? Essa apresentação do acolhimento que eu estou fazendo para vocês, né, ela já está disponibilizada aqui o PowerPoint, e já existe um PDF, e esse PDF é praticamente a nossa apostila, é o material, todo o material relacionado à nossa aula está disponibilizado aqui nesse PDF, basta discorrer aqui, é um PDF com 188 páginas, né, e tem praticamente todo o conteúdo que nós vamos trabalhar, né, dentro desta disciplina, ok? Então as nossas aulas serão pautadas, né, nesse arquivo PDF e que vocês podem consultar a qualquer momento, podem baixar, enfim, está disponibilizado aqui. E à medida que as nossas aulas forem avançando, eu vou colocar novas pastas, novos arquivos com exercício resolvido, passo a passo direitinho, para que vocês possam acompanhar e prosseguir com seus estudos depois da aula expositiva. Tudo bem? Sempre que vocês tiverem dúvidas, pessoal, em qualquer momento da aula, tá? Fiquem à vontade para abrir o microfone, né? Mandar lá alguma mensagem no chat, enfim, que o objetivo é esse mesmo, tá? Não precisa esperar eu falar, pessoal, pode fazer pergunta ou não, a qualquer momento podem interromper, fiquem à vontade, façam as perguntas. Não importa se você pensa que, mas essa pergunta, isso aqui é muito básico, enfim, não há pergunta básica, né? Se você tem dúvidas, pergunte. O que é proibido é sair da aula com dúvidas, tá? Aqui é o espaço para vocês perguntarem tudo que seja relacionado ao conteúdo e que eu possa esclarecer para que vocês saiam aqui com conhecimento consistente em relação ao tema que a gente está tratando, ok? Então, em relação ao Teams, praticamente é isso, pessoal. Os arquivos estarão concentrados somente aqui no canal geral, nesse diretório arquivos. Eu não vou espalhar arquivos dentro dos canais relacionados aos assuntos. Por quê? Começa a espalhar em outros lugares, fica difícil muitas vezes a localização. Então, você quer algum arquivo de apoio da aula, basta vir aqui no canal geral, arquivos, material de aula e tudo estará concentrado aqui. Você pode baixar, fazer o download, enfim, esse material estará disponível para vocês 24 horas aí por dia para que vocês possam estudar sem qualquer tipo de problemas, ok? Bom, em relação ao conteúdo programático, pessoal, eu vou, antes de falar sobre o conteúdo programático, alguma dúvida em relação às nossas aulas, a dinâmica no Teams? Alguém quer fazer alguma pergunta aí antecipada? Está claro até agora? De boa, está de boa, deu para entender. Maravilha. Então, assim, o porquê do tema eficiência energética, né? Eu costumo dizer o seguinte, pessoal, esta disciplina, ela é a disciplina que vai fazer de vocês o profissional que vai chegar dentro de uma empresa ou você vai lá como um prestador de serviço e vai criar, vai argumentar e gerar demandas, né? Gerar serviços para que vocês possam aplicar tudo que vocês aprenderam nas outras disciplinas. Então, vocês aprenderam sobre instalação elétrica, sobre máquinas elétricas, acionamentos, comandos, tudo que vocês aprenderam, a parte de automação, enfim, são serviços que vocês precisam
executar. Mas como que vocês vão fazer a venda, né? Como que vocês vão argumentar que determinado serviço é necessário? Essa questão da eficiência energética vai gerar essas argumentações, vai possibilitar essa argumentação e fazer com que você crie as demandas para a realização do serviço de cada um. Então, esse tema eficiência energética, ele é muito relevante, está sendo extremamente discutido aí. Existem pós-graduações que tratam exclusivamente desse tema. Então, obviamente, aqui nas 2 aulas e meia nós vamos pegar aquilo que é essencial, né, para a formação técnica de vocês, tá certo? E aqui também nós vamos descomplicar muitas coisas, tá? O objetivo aqui não é fazer cálculo matemático usando integral, derivada, seno, cosseno e blá blá blá, tal, arco tangente, nada disso. Nós vamos tratar com muitas situações de temas complexos, mas de uma forma simples. E vocês verão que muitas coisas vocês podem até ter visto de uma forma diferente ali, mas vocês vão perceber que alguns temas vão ficar bem mais claros, né, quando nós colocarmos aí um aspecto mais simples de como abordar cada um deles. Então, essa questão do tema de eficiência energética, por que ela é relevante? Primeiro, pessoal, é muito simples, né? O tema eficiência, ele tem o objetivo de cortar despesas, cortar custos, né? E reduzir o quê? Aquilo que o consumidor está gastando no final do mês. Quando a gente fala em termos de despesas dentro de uma empresa, a despesa relacionada, os gastos relacionados com energia elétrica são extremamente relevantes, né? Por quê? A conta de energia, ela aumenta a cada dia. Energia elétrica é essencial, né? Sem energia elétrica a empresa ela não opera, não funciona, e todos os projetos, todas as ações que você faz no âmbito da eficiência energética têm o objetivo de atacar esses 4 temas aqui, esses 4 tópicos, né? Então, eu tenho que reduzir custos direto. O objetivo é reduzir custos para quem? Para o consumidor. Então, você vai desenvolver um determinado serviço relacionado à eficiência. O grande objetivo você tem que mostrar, olha, a sua despesa era X, agora vai ser X sobre 2, vai ser menor, vai ser 70% menor, vai ser 20% menor, enfim. Você tem que realmente demonstrar que os custos serão menores, né? E quando eu tenho menos custos, naturalmente eu vou tornar o meu processo muitas vezes mais eficiente. Então, você fazer mais com o mesmo recurso, isso está relacionado com a produtividade. Então, você escolher componentes, equipamentos e regimes operacionais mais eficientes, isso leva a um aumento da produtividade. E cada vez mais, quando a gente fala de custos e produtividade, isso é essencial, porque para uma empresa sobreviver, né, ela precisa ser o quê? Competitiva. E a gente percebe aí, com o mercado chinês no mundo globalizado, né, o nível de competitividade que a China, por exemplo, tem quando você vai concorrer com serviços e produtos que são oferecidos por eles, né? Eles têm produtos de alta competitividade. Para você conseguir ser competitivo num mundo agressivo, você muitas vezes precisa atacar onde? Na produtividade, você precisa ter custos muito baixos. Quando os custos são baixos, você consegue praticar um preço mais interessante, e com um preço mais interessante, com um produto de boa qualidade, você consegue ser competitivo, né? E hoje, pessoal, se você não é competitivo, se você não é produtivo, se você não tem custos baixos, você não consegue ter a sustentabilidade. E aí eu quero falar para vocês a sustentabilidade em 2 vertentes importantes, né? Uma, que é muito comum a gente falar de sustentabilidade no aspecto ambiental, né? Ou seja, eu usar os recursos de uma forma responsável para que eu consiga garantir para a minha operação e para as gerações futuras, né? Então essa é uma questão de responsabilidade social, os cuidados com o meio ambiente. Mas a sustentabilidade, ela tem um viés do negócio também. Então, um negócio sustentável é aquele que permanece por anos e anos. Então, a empresa que não se sustenta, ela
não opera. E se a empresa não opera, se ela não é sustentável, significa que não vai gerar empregos, vai mandar a gente embora e essa empresa venha a falir. Então, para que a empresa ela seja bem sucedida e tudo mais, ela precisa necessariamente ser sustentável. Sustentável é que ela consegue manter sua operação tendo margem de lucro e podendo distribuir, né, essa participação para os seus funcionários, seus colaboradores, seus acionistas e por aí vai. Então, a empresa sustentável, ela contribui com a sociedade, ela gera lucro, ela emprega, né, gera trabalho, gera emprego e faz com que o país, né, ele se desenvolva, né? Então, as empresas, elas são fundamentais para o desenvolvimento econômico de um país e, nesse sentido, você precisa necessariamente trabalhar com eficiência energética, né? Então, as questões da área eletrotécnica, ela tem esse viés, né? Eu vou tornar o meu processo mais eficiente, eu vou desenvolver projetos de eficiência energética com esse objetivo. Então, tem que focar custos, tornar o processo mais produtivo, para que a minha empresa seja competitiva e ela possa se sustentar ao longo dos anos. Ok? Então, uma vez justificada ali a relevância do tema, pessoal, aqui está apresentado o nosso conteúdo programático, né, em 10 tópicos principais aqui. Então, nós vamos tratar alguns conceitos, né, resgatar alguns conceitos importantes para que vocês tenham isso claro, né? Então, o conceito do que é energia, né, potência e eficiência. Então, nós vamos definir direitinho isso aí para vocês. E o objetivo sempre aqui, pessoal, vou deixar uma coisa bem clara, não é para que vocês decorem nada, né? É proibido decorar qualquer coisa, não é para decorar fórmula, não é para decorar conceito, não. É para compreender, né, de uma forma clara, entender realmente, ter uma compreensão clara, porque o que eu vou colocar aqui para vocês são situações que vocês, como técnicos, têm que explicar de uma forma muito tranquila, né? Porque é o feijão com arroz de vocês, é o dia a dia, é o que vai dar consistência profissional durante o exercício da profissão de vocês. Então, tem algumas coisas que são conceituais e vocês precisam ter o respaldo técnico, a consistência para argumentar. E se precisar consultar alguma norma, se precisar consultar alguma fórmula, você, com a devida competência, você vai buscar no seu material de consulta, nos lugares adequados. Então, o objetivo aqui não é decorar nada. Nós vamos definir aí o que é eficiência energética, né, de uma forma ampla e quais são as etapas de quaisquer projetos, né, de eficiência energética. Então, quais são as 6 etapas que vocês devem perseguir para conceber um projeto, um trabalho, né, com viés da eficiência energética. Nós vamos definir de uma forma muito intensa, pessoal, consumo e demanda, tá? Essa questão de consumo e demanda, vocês vão reparar que eu vou falar muito sobre isso daí para que vocês saiam sem qualquer tipo de dúvida. Eu já tive situações de profissionais de nível universitário, muitas vezes engenheiros formados e tudo mais. Eu já participei de algumas bancas, né, de avaliação de trabalhos de conclusão de curso, né, de profissionais de nível superior, em que no trabalho eu tinha alguns problemas conceituais do que era consumo e demanda, né? Então, muitas vezes, unidade de medida errada, né, o conceito em relação ao sistema que era eficiente. Então, o gráfico, da forma como era apresentado, denotava uma falha conceitual muito grande. Então, uma das metas aí dos alunos que eu acabo trabalhando é sempre, não importa muitas coisas do restante, mas pelo menos essas 2 situações aqui, vocês vão ter que sair com a clareza do que é consumo e o que é demanda, né? Então, quando falar, demanda, tantos quilowatts, consumo, tal, é a clareza do que é, né? Falar a unidade de medida correta e falar conceitualmente o que é cada coisa, né? Tarifação. Então, nós vamos aqui trazer exemplos claros para vocês e reais, né, de uma análise de uma conta de energia de um consumidor
grupo A, né, consumidores em alta tensão, então nós vamos definir direitinho os tipos de consumidores, quais são os principais grupos, de que forma a tarifação acontece, e uma vez conhecendo como a tarifação ela é realizada, existem aí as oportunidades de reacerto de contrato, né, o contrato de fornecimento de energia junto à concessionária, e com isso, muitas vezes, já conseguir reduzir o valor da conta de energia que esse cliente, né, vem praticando junto à empresa que tem um contrato de fornecimento de energia. Vamos falar de qualidade de energia elétrica, então um tema também bem importante, nós vamos tratar de alguns indicadores importantes, como indicador de continuidade, SEG-SWEL, né, que são afundamentos ou picos de tensão na rede, né, harmônicas, definição de harmônicas, o que gera harmônica, o que gera esses distúrbios de qualidade de energia, de que forma a gente pode trabalhar para mitigar, minimizar esses impactos aí na rede, né. Vamos falar de fator de potência para cargas lineares e cargas não lineares. Então, nós vamos definir direitinho para vocês quais são as diferenças entre cargas lineares e não lineares, definir aí o que é o fator de potência, os problemas que essas cargas geram, né, no fator de potência, e de que forma nós fazemos a correção do fator de potência. Então nós vamos ver de uma forma prática também como especificar, dimensionar o banco de capacitores. Então vocês vão lá calcular o banco de capacitor para fazer a correção do fator de potência de uma forma simples, direta, vamos dimensionar esse banco e entender os impactos desses dois tipos de cargas aqui, né. Vocês vão aprender a analisar o fator de potência, muitas vezes a partir da análise técnica da conta de energia elétrica, sem usar nenhum tipo de instrumento. Você vai buscar a conta de energia elétrica e dizer, né, no caso onde há a tarifação pelo fator de potência baixa, você vai dizer se o fator de potência está ok, se não está ok, e se não estiver ok, qual é o fator de potência médio, né, a partir da análise técnica da conta de energia. Então vocês vão aprender a fazer isso também, vou mostrar o passo a passo. Então nós teremos estudos de eficiência em AVVs. AVVs é o que a gente chama de acionamentos de velocidade variável, e aqui nós vamos tratar dos inversores de frequência. Então, quais são as vantagens de se utilizar os inversores de frequência e o porquê que eles geram economia quando você substitui um sistema de partida, um sistema de variação de velocidade, um sistema de controle de fluxo de vazão, ou vazão de água, vazão de ar, vazão de óleo, seja lá qual for o tipo de fluido. Quando você tem um grupo compressor, enfim, e faz uso de um inversor de frequência para substituir outros elementos que fazem aí o controle de fluxo de ar ou de qualquer outra demanda que você precise variar a velocidade de um determinado equipamento, quando você usa inversor de frequência, a redução, né, do consumo de energia ela é extremamente significativa. Vocês vão aprender quais as vantagens, né, argumentar direitinho e dimensionar os inversores para essas aplicações. Entender as vantagens dos motores elétricos de alto rendimento, então entender o comportamento deles, né, dependendo aí das cargas que vão ser conectadas, e quais são as vantagens quando você os compara com o motor elétrico padrão, né. Então muitas vezes compensa você, em uma determinada manutenção, substituir aquele motor elétrico que é convencional por um motor de alto rendimento. Isso gera economias aí significativas, com retornos em curto prazo, né. Quando eu falo retorno em curto prazo, porque muitas vezes você tem esses motores elétricos sendo um dos principais equipamentos dentro de uma planta industrial. Quando eu falo os principais é porque ele representa uma carga instalada muito relevante. E quando você tem qualquer atuação em que faça com que o consumo dessas máquinas seja reduzido por conta de você ter um rendimento mais adequado, né, um rendimento melhorado, isso faz com que essas máquinas operando aí 24 horas por dia, ela tenha, né, um payback, né, que nós chamamos de payback, é o retorno do investimento. Ele ocorre num prazo bem curto, muitas vezes num período de 6, 7 meses,
né, ou no máximo um ano, vocês já têm um retorno do investimento que foi realizado, né, para substituir, para implementar ou um inversor de frequência, ou um motor elétrico de alto rendimento, e a partir do retorno do investimento, a partir dali é só a economia mesmo. Né, economia, e isso vai fazer com que a empresa aí, diminua significativamente aí a questão das despesas e com a conta de energia elétrica. Tá? Então, basicamente, ali são os 10 tópicos principais que nós vamos discorrer aí ao longo desse semestre aqui com vocês. Tá? Como referência bibliográfica, pessoal, quero colocar esse livro aqui, que é um livro da editora Érica, né, o autor é o Alexandre Capelli, o título aí, né, do livro, Energia Elétrica para Sistemas Automáticos da Produção, é um livro de linguagem bem simples, né, mas que não é de aquisição obrigatória, tá? É só uma referência, porque às vezes, né, tem aluno que gosta, né, de buscar algum livro para fazer uma leitura paralela, não tem problemas, tá? Mas de qualquer forma, tudo que estiver sendo tratado na aula, né, está disponibilizado naquele arquivo PDF que são praticamente aí os slides que eu utilizo ao longo das aulas. Então ali é importante para que vocês possam acompanhar, ter esse material, né, que é esse arquivo PDF, e acompanhar as aulas, fazer aí as anotações necessárias, o complemento que eu acabo explicando aqui de uma forma verbalizada, né, os exercícios, né, resolvidos, os exercícios vocês vão fazer direitinho. É importante que vocês acompanhem junto com aquele material lá do PDF que eu disponibilizei para vocês. Tá? Então, ó, se não é obrigatório ter livro, não precisa. Todo o material que nós vamos usar nas aulas, eles estão sintetizados ali naquele arquivo PDF, ok? E materiais adicionais eu vou disponibilizar ali junto daquele diretório material de aula. Tá? Bom, em relação à carreira, né, profissional, e que vocês estão escrevendo, porque esse curso que vocês estão fazendo, né, é mais uma página da história da carreira profissional e da vida pessoal de cada um de vocês, e certamente vocês estão construindo, e o objetivo é construir uma carreira, uma trajetória que ela seja ascendente, ou seja, que vocês possam melhorar a cada dia. Então aproveitem, né, sempre aproveitem muito bem o tempo de vocês, consumindo esses conteúdos que são relevantes, esses conteúdos que vão direto ao ponto, e para isso a gente precisa ter, e que eu quero reforçar com vocês, 5 pontos que são fundamentais para que vocês tenham sucesso, né, e bons resultados na vida profissional e pessoal de vocês. Obviamente, o que eu vou falar, vocês já conhecem, né, mas é sempre bom destacar, porque as pessoas sempre sabem o que precisa fazer e o que é importante fazer. A grande diferença é que as pessoas não fazem o que de fato a gente deve fazer. Então, muitas vezes, o que precisa fazer para emagrecer? Todo mundo sabe, tem que fazer atividade física, tem que cuidar da alimentação e tal, mas muitas vezes quando alguém vem com a dica lá de ouro, tal, você acha que tem um atalho e não tem. Na verdade, sempre, se você buscar, você quer emagrecer, são esses 2 pontos. Né? Então, tem alimentação saudável, tem atividade física regular, você consegue. E para a questão da carreira, tem também esses pontos que eu vou colocar, que eles são perenes, ou seja, não importa se é hoje, né, se foi ontem ou se é no futuro, sempre com esses tópicos em mente, vocês conseguirão superar aí qualquer desafio que se apresente aí na carreira pessoal, profissional. Então, o primeiro ponto, pessoal, que eu quero falar para vocês é o comprometimento. Né? E comprometimento, pessoal, é diferente de compromisso. Né? Muitas vezes fala, poxa, aquela pessoa ali, ela assume os compromissos, enfim. Né? Muita gente assume compromisso, né? Mas poucos são comprometidos. Né? Então, qual que é a diferença de você ter compromisso a diferença entre compromisso e comprometimento? Né? Compromisso, por exemplo, você tem o compromisso de fazer entrega de uma pizza, né, às 9 horas da noite lá na casa da sua sogra.
por exemplo, né? Então você tem que entregar lá uma pizza às 9 horas da noite na casa da sua sogra. Se você é uma pessoa que não é comprometida, só tem um compromisso você vai lá, pega a pizza lá de qualquer jeito, né? Às vezes está até fria, enfim, lá tal, vai entrega às 9 horas da noite, vai lá, coloca e vai embora, né? Você simplesmente cumpriu aquilo que estava agendado. O comprometimento é o seguinte, o comprometimento é quando você executa o compromisso da melhor forma possível, né? Com o melhor zelo e com o melhor capricho possível. Então, é diferente eu pegar às 9 horas da noite, eu vou levar lá uma pizza que ela está quentinha, bem embalada, né? Eu vou levar alguns complementos lá, então além da pizza eu vou levar lá uma bebida, né? Para que a pessoa possa lá para fazer o acompanhamento da pizza. E você está levando muitas vezes outras situações lá como sobremesa, alguma coisa, vou complementar essa experiência da pizza, e olha, além da pizza direitinho, eu estou lá entregando 2 garrafas de vinho, tal, uma para que ela possa consumir ali no sábado à noite e a outra no almoço, né, do domingo, né, onde ela vai fazer aquele peixe lá e você vai colocar lá o vinho branco. Bom, enfim, você teve o comprometimento, né, ou seja, você executou aquele compromisso, mas você foi além, né, você caprichou e você fez de uma forma muito bem feita. Então você pode ter o compromisso de entregar um relatório amanhã às 10 horas da manhã. Você pega um relatório, faz lá de qualquer jeito, né, entrega, né, sem nenhum tipo de análise crítica nem nada. E aquele que tem um comprometimento, ele faz um relatório respaldado ali em citações, em referências bibliográficas, colocou os gráficos lá no Excel, fez uma análise de dados, né, preparou uma apresentação lá em PowerPoint para fazer uma síntese do relatório. Então esse é o comprometimento, é o fazer, né, com paixão e fazer bem feito, fazer sempre o melhor que você pode, não importa qual seja a tarefa, por mais simples que ela seja, faça sempre de forma muito bem feita. E para que você possa respaldar o comprometimento, tem essas 3 situações que elas são fundamentais para a sobrevivência hoje no mundo corporativo, né? A proatividade, que todo mundo fala muitas vezes, a proatividade, o que é a proatividade? Quem se arrisca aí a falar, pode falar aí, proatividade, vocês já ouviram falar muitas vezes de proatividade, mas o que vocês entendem por proatividade ali? O que é, professor? No caso da proatividade, né, muitos de vocês já devem ter ouvido falar em proatividade, né, mas o que seria a tal da proatividade? Acho que seria tipo ter uma capacidade de enxergar uma interdisciplinaridade entre as coisas, conseguir tipo realizar uma tarefa, várias tarefas ao mesmo tempo. Tipo, simplificar várias tarefas em uma, sabe? Entendi. Na verdade, proatividade, ela não é nessa linha, não, tá? Muitas vezes quando se fala que a pessoa é proativa, né? Muitas vezes a pessoa é proativa, aquela que tem iniciativa, né? Ela é proativa, ela vai tomar iniciativa para fazer determinadas coisas, tá? Proatividade, agora, muitas pessoas falam somente dessa forma. O que eu quero complementar para vocês é que quando se fala de proatividade, né, é muito bacana você falar da iniciativa, mas não basta só ter iniciativa, porque muitas vezes tem aquele que toma iniciativa e ele é meio desastrado, ele toma iniciativa, mas não tem habilidade para fazer aquilo e pode causar um acidente, pode fazer a coisa de uma forma desastrada, mal feita, né, e gerar prejuízos. Então, a proatividade ela está relacionada a tomar iniciativa, mas iniciativa com responsabilidade. Então, a pessoa proativa é aquela que assume a responsabilidade, ela toma a frente das coisas, é aquela, ó, deixa comigo que isso eu vou fazer, eu vou providenciar. Então, não necessariamente, às vezes a pessoa, olha, ela sabe fazer determinada tarefa, mas o gerente chegou lá, sinalizou, olha, pô, a gente precisa desenvolver ali
um determinado projeto para poder reduzir as despesas aí com conta de energia elétrica. Então a gente precisa tomar uma ação lá num determinado setor que tem alguns motores lá que estão parando com muita frequência, enfim. Bom, muitas vezes aquela pessoa não sabe exatamente como executar, vai precisar identificar, mas ela assume a responsabilidade. Não, deixa comigo, eu vou verificar o que está acontecendo e nós vamos montar um plano de ação para poder corrigir esse determinado problema e apresentar aí os resultados que estão sendo solicitados. Então, a pessoa proativa é aquela que assume responsabilidade. E, naturalmente, hoje, pessoal, mais do que nunca, a gente precisa ter disposição para aprender, né? Desculpa isso. Disposição para aprender que cada vez mais, pessoal, a gente tem que a tecnologia ela avança numa velocidade muito alta, muitas ferramentas surgem no mercado e o profissional que se destaca não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que está disposto a aprender sempre as coisas que surgem, né, em relação ao mundo corporativo. Então, aprendam de tudo, porque aprender faz parte da vida, né? Aquela pessoa que deixa de aprender, ela deixa de viver. A vida é uma grande escola, então todos os dias a gente aprende coisas novas. E quando você aprende coisas novas, significa que você está praticando esse terceiro tópico aqui, que é chamado de resiliência, né? Vocês já devem ter ouvido em algum momento falar de resiliência. Essa palavra, né, muitas vezes aí diferente e tal. E resiliência, pessoal, nada mais é do que o seguinte, é a capacidade de adaptação, né, de você se adaptar a mudanças. Então, ocorreu uma mudança, você se adapta. Muitas pessoas são resistentes a mudanças, né, e a gente não pode, de forma alguma, resistir à mudança, né? Aquele que sobrevive, pessoal, não é nem o mais forte e nem o mais inteligente, né? O que sobrevive é aquele que se adapta rapidamente às mudanças que surgem no mundo como um todo. Então, mudanças vão acontecer no mundo do trabalho, mudanças vão acontecer na vida pessoal, na vida profissional, no dia a dia, e aquele que não consegue se adaptar, ele naturalmente não consegue evoluir, não consegue prosseguir, não consegue sobreviver. Então, a adaptação é uma questão de sobrevivência. Isso serve para a vida e serve para o mundo do trabalho. E para você se adaptar, o que acontece para você ter resiliência, se adaptar? O que você precisa fazer? Você precisa ter disposição e boa vontade para aprender. Ok? Então, esses 3 pontos, pessoal, completam a questão do comprometimento. Comprometimento é aquele, você vai assumir o compromisso e vai fazer bem feito. Por quê? Porque você é proativo, você assume responsabilidade, você tem vontade para aprender. Se você não sabe, você vai buscar informação com quem sabe, buscar aprender sobre aquele assunto, e você tem uma capacidade grande de adaptação. Você é resiliente, né? As coisas acontecem, você se ajusta para poder superar aquele desafio, enfrentar aquele obstáculo e sair com certeza mais forte, né, fortalecido aí em relação àquilo que você está enfrentando. Okay? O segundo ponto, pessoal, embora fala-se muito, né, às vezes até aparece um clichê do trabalhar em equipe, né, mas eu quero trazer um conjunto adicional. Porque muitas vezes você acha assim, trabalhar em equipe é você divide aí o pessoal em grupo e você se adapta no grupo e vai trabalhando em equipe, né? É engraçado que algumas pessoas até colocam no currículo, né? Olha, eu sou bom para trabalhar em equipe, né? Como se fosse possível avaliar se a pessoa sabe trabalhar em equipe simplesmente lendo o currículo, né? Essa questão do trabalho em equipe, ela é muito mais além, pessoal, né? E de que forma você vai demonstrar que sabe trabalhar em equipe, né? Hoje o trabalhar em equipe, ele tem mais o viés da colaboração. Eu até mudaria essa questão de trabalhar em equipe pensando no trabalho colaborativo. E quando eu falo do trabalho colaborativo, pessoal, ele é muito simples, né? Eu tenho a preocupação em fazer, eu faço bem feito e vou ajudar
né, os colegas do meu time, né, os colegas da equipe, a fazer também de forma bem feita. Então, se aquele colega está precisando de um apoio, eu percebi que eu posso ajudar, eu vou lá e ajudo sem qualquer tipo de receio, sem qualquer tipo de, eu já fiz o meu, deixa ele que eu vou fazer para ele, ele vai se destacar, eu quero ter o meu melhor do que o dele, nada disso, né? Sempre você tem que fazer por você e principalmente pelos demais da equipe, porque no fundo, o objetivo ele é comum, e o objetivo principal quando você está trabalhando no mundo corporativo, quando você está trabalhando em uma empresa, o principal é o resultado da empresa, não é o resultado individual de cada um que faz parte da equipe. Então sempre, não importa, você pode muitas vezes achar, não, eu não vou ajudar ali o colega, porque eu vou fazer o meu, eu sempre ajudo, ninguém percebe que eu estou ajudando, né? A gente não é valorizado, enfim, não se engane, né? Sempre que você trabalha de forma colaborativa, a alta gestão, a alta direção, né, as pessoas que são responsáveis ali pela empresa, sabe exatamente, né, o apoio, o papel, a contribuição de cada um da equipe. Então, aquele colega que vai lá de uma forma tranquila, sem qualquer tipo de receio, ajuda, apoia, colabora de fato com todos, esse tem um grande diferencial, esse sim consegue trabalhar em equipe. Um outro ponto que, pessoal, é inteligência emocional, no sentido de não escolher, né, com quem você vai trabalhar. A gente não tem como escolher, muitas vezes você fala, poxa, mas eu não vou com a cara dele ali, aquela pessoa é meio antipática, enfim, não importa, né, nós não escolhemos com quem nós vamos trabalhar. Seja, se de repente a pessoa ali, ela não contribui, não colabora, enfim, ali, deixa que isso naturalmente no meio profissional isso vai aparecer, e se ela não der a contribuição vai ter as consequências. Mas sempre faça o seu melhor para si e para os colegas, para que a empresa como um todo ela tenha ali um resultado bem interessante, né, e graças à contribuição do trabalho que você está fazendo. E em relação à questão do relacionamento, ela começa ali entre os pares, e ela é muito importante, pessoal, porque é o seguinte, todo profissional que vai assumir um dia um cargo de liderança, né, e muitos de vocês vão assumir cargo de liderança, o primeiro requisito para assumir um cargo de liderança é que você tem que ter a questão da ética e a tranquilidade para trabalhar com qualquer um dos seus pares. Porque imagina se você, aquele profissional que muitas vezes não gosta de trabalhar com fulano ou ciclano, né, tem algumas diferenças ali, quando essa pessoa assume o cargo de liderança, o que ela vai fazer com essa pessoa que muitas vezes ela não ia muito com a cara, o que ela vai fazer? Ela vai isolar, vai causar algum prejuízo, enfim. Então não pode, né? Na verdade a gente tem que sempre pautar, né, as pessoas e o relacionamento profissional por aquilo que a empresa demanda, por aquilo que a gente precisa entregar. Então sempre trabalhar com respeito, pautado na justiça, pautado naquilo que deve ser feito, né? Seja quando você trabalha com os seus pares, seja no momento que você passa a exercer um cargo de liderança. Na condição do líder, o sucesso do líder é exatamente o sucesso dos liderados. A principal função do líder é ajudar o liderado, ajudar aquele que está trabalhando junto contigo a ele crescer, né? Esse é o verdadeiro papel do líder, e esse é o objetivo, né, de todos aqueles que vão futuramente exercer o cargo de gestão, e para isso vocês têm que ter em mente a questão da colaboração. Não importa aonde você esteja, sempre trabalhe com viés da colaboração. Comunicação, né, a questão da comunicação é fundamental, pessoal, porque a comunicação ela pode ser verbal ou não verbal, tá? Verbal ou não verbal. Comunicação verbal, vocês já sabem, né? Vocês têm que tomar cuidado, né, quando você vai verbalizar, não falar palavrões, enfim, não fazer uso de gírias. Quando for fazer um relatório,
descrever o relatório sem erros ortográficos, tomar cuidado com as concordâncias, enfim, fazer um relatório caprichado e respeitando a questão da linguagem, né, respeitar aí a língua portuguesa e tudo mais, né. Então a comunicação oral e escrita, ela é bem visível, tranquila, e vocês já conhecem muito bem. Agora existe a comunicação não verbal, ou seja, que você não precisa nem falar e você já comunica somente através da postura e da atitude. Então, só mostrar para vocês aí essas duas imagens, né? E imagine que cada imagem dessa representa aí um profissional, né, um técnico aí de manutenção. E aí pergunto para vocês, né, se vocês tivessem que contratar alguém, né, tivessem que, recomendar algum profissional técnico de manutenção, vocês recomendariam qual profissional? O profissional da esquerda ou o profissional da direita? Vocês vão fazer a indicação. Vocês vão indicar quem? O da direita? Da direita. O da direita, certo? Porque o da direita estudou no Aristóteles Ferreira, tá certo? O da direita é o profissional que se formou no 4B3, né? São os nossos alunos que estão frequentando aí, estarão formados aí em breve e que sabem trabalhar da forma correta. Então, muitas vezes, pessoas, vocês vão fazer uma prestação de serviço, vão determinado cliente, né? Enfim, tenham atenção com esses detalhes, né? A comunicação não verbal, ela mostra muita coisa. Então, dependendo como você faz a prestação de serviço, como você deixa o seu posto de trabalho ao final, né, do dia, então você deixou o seu posto de trabalho organizado, limpo, né, pronto para você começar o dia seguinte de uma forma organizada, de uma forma segura, ou você deixou sua caixa de ferramentas, né, desse jeito como está aqui do lado esquerdo. Então, a questão da comunicação não verbal, ela é muito importante, tá? Agora eu vou fazer só um teste aqui para vocês, rápido, né? Só para ilustrar também um ponto de comunicação que é muito importante e que vocês, gostaria que vocês dessem atenção também. Então só prestem atenção no áudio que eu vou passar para vocês agora. Car problems. What seems to be the problem? I don't have a clue. It just won't start. Do you want me to take a look at it? Sure. It seems there's something wrong with the fuel injection. Have you had any trouble with it lately? Not really. Everything was working fine until now. Well, you'd better call a mechanic. Ok, pessoal, todo mundo conseguiu ouvir o áudio? Sim. Tá, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos compreenderam 100% aí do diálogo que foi passado agora? Eu consegui compreender. 50% por 50%. Não, 70. Algumas palavras só. Muito bem, tem dois colegas que eu vi aí que a maioria provavelmente não tenha conseguido compreender 100%, tá? Pessoal, eu estou colocando isso para vocês, o porquê. Inglês, ele é fundamental. Se vocês têm, por exemplo, só conhece o português, né, se você tem 5 portas aí para acessar as oportunidades, se você conhece bem o português, né, você é fluente em português e tal, você deve abrir uma porta, no máximo 2 portas de 5. Né? Agora, se você sabe o inglês, você abre as 5 portas. Tá? E por que eu estou colocando isso para vocês? Talvez vocês já tenham até ouvido falar olha, hoje em dia não adianta você saber inglês, tem que saber, inglês não é mais diferencial, tem que saber inglês e mais um outro idioma, tem que saber inglês e francês, inglês e alemão, inglês e mandarim e tal. E não é nada disso, pessoal. Na verdade, o inglês, ele ainda é um diferencial, ele abre portas porque é a língua mais falada no mundo inteiro, né? Você praticamente é a interface para você vai para o Japão, se você vai para a Europa, né? Você vai para qualquer país ali da Europa, seja a Alemanha, seja a França,
né? E você vai, por exemplo, para a China, você vai para o Japão, lá você ainda tem a interface, né, do próprio inglês. As pessoas falam inglês, né? E se você vai, obviamente, para os Estados Unidos, né, você vai para o Canadá, Austrália, você vai falar inglês. E o inglês, ele abre portas, né? Ele dá oportunidades. E no Brasil, pessoal, no Brasil, né, apenas 2%, né, da população brasileira se declara fluente no inglês, né? Então, o inglês, ele é um diferencial, sim, ainda, né? Agora, muitas pessoas no Brasil não falam inglês, pessoal, apesar de o Brasil ser um dos países que mais escolas de inglês possui, ok? E por que eu estou comentando isso para vocês? Porque muitas vezes a gente cai na ilusão de dizer o seguinte: olha, eu quero aprender inglês, então você se matricula na escola de inglês, né, e vai resolver o problema, tá? E isso não vai resolver o problema. Nada contra as escolas de inglês, né, elas têm o seu papel, mas de fato o que vai fazer você falar inglês, o que vai fazer você compreender esse idioma, não é simplesmente você se matricular em uma escola de inglês. Conheço muita gente que faz, vocês devem conhecer também, muita gente que estuda 3, 4, 5, 10 anos, né, de inglês e depois, quando vai naturalmente falar, ou se deparar com um estrangeiro, a pessoa trava, né, não consegue falar absolutamente nada. E a grande diferença, pessoal, é que para você aprender inglês, você não precisa, hoje, né, ainda com o advento da internet, você não precisa gastar R$1, né? Você não precisa gastar 2, 3 anos, né, direto para o que eu tenho que... Para você conseguir um mínimo de uma fluência, se você fizer um trabalho certo, né, uma dedicação correta, você pode, em questão de 1 ano, 1 ano e meio, já ter uma tranquilidade para se comunicar e poder buscar as oportunidades aí com o uso do idioma. E de que forma a gente faz isso, pessoal? É simples, né? Vocês vão fazer isso, para quem tiver interesse, buscar fazer da mesma forma que nós aprendemos o português. O português nós aprendemos como? Né? Lá de pequenininho tal, ninguém foi para a escola, né, aprender gramática, né, e tudo mais, para conseguir falar o português. Na verdade, você lá de pequenininho tal, por muito tempo você foi ouvindo as pessoas falando ao seu redor. Então você ficou lá, nasceu, né, 6 meses, 1 aninho, foi falando bebê, enfim, de repente você começou a falar. Mas você começou a falar naturalmente depois de ficar numa imersão ali 24 horas sempre ouvindo as pessoas falando ao seu redor o idioma português. E o inglês, pessoal, é a mesma coisa. As escolas, quando você vai para as escolas, as pessoas ficam naquela vontade de falar, mas a pessoa não consegue falar aquilo que ela não ouviu e o cérebro assimilou. As pessoas que conseguem pronunciar de uma forma mais fácil o idioma inglês são aquelas que por muito tempo ouviram, né, o idioma inglês, seja através de música, seja através do videogame, seja através, enfim, de filmes, seriados. De tanto ouvir, a pessoa assimilou aquele som e ela consegue reproduzir o som. Então, se você quer aprender, né, é simples, né? Você pode pegar pequenos textos com áudio e ouça, né, ouça com bastante frequência, e aí você vai assimilando as palavras, assimilando frases, né, e simplesmente você, de uma hora para outra, vai aprender o idioma, vai conseguir falar o idioma. Veja, né, se vocês falarem em qualquer velocidade, The Books on the Table, né, o The Books on the Table todo mundo sabe o que significa. Você pode falar rápido, pode falar devagar, pode ser um estrangeiro falando, vocês vão saber o que significa o The Books on the Table. Mas isso serve para as outras frases também. Imagine que vocês busquem várias frases prontas e ouçam, né, essas frases prontas por várias vezes. Uma hora aquela frase pronta você ouve e já sabe o que significa. Ok? Então,
E quantas frases existem em inglês? Não são muitas. Se você buscar um conjunto de 1.000 frases, né, 1.500 frases, dialetos, são suficientes para você assimilar aquele conteúdo, assimilar aquele contexto e depois conseguir compreender isso daí e reproduzir da mesma forma. Tá? Então a comunicação ela é fundamental, seja não verbal ou seja essa atenção para o idioma inglês. Não tem idade, pessoal. Muitas vezes as pessoas falam, poxa, caramba, mas eu tô aqui, né, com 30, com 40, com 50, enfim, não tem idade, né? Existem estudos, inclusive com um professor nativo, né, de inglês, que dá aula de inglês para estrangeiros, que ele vê níveis de desempenho muito bons para pessoas que estão aprendendo inglês depois dos 50 anos, hein? Depois de 50 anos, tem algumas vantagens, né, de aprender inglês depois, que é justamente o quê? A capacidade de concentração, de foco e de usar a experiência de vida a seu favor. Né? É uma pessoa que vai focar muito mais, muitas vezes, do que um próprio jovem, adolescente e tudo mais. Né? Saúde, pessoal, isso é fundamental. Ninguém consegue produzir, estudar, então, enfim, se estiver mal de saúde. E quando eu falo de saúde, pessoal, tem que ter uma alimentação adequada. Se tem algum colega que fuma, né, a gente aí pede para que, olha, se esforce para não ter nenhum tipo de hábito que seja ruim, nocivo, né, à saúde, porque isso acaba prejudicando o desempenho, né, e tudo mais. E atividade física. E quando a gente fala de atividade física, pessoal, não é aquele camarada que precisa ser rato de academia, nada disso. Até porque se você muitas vezes se pautar nessa questão de ter que frequentar uma academia e tudo mais, você vai arrumar justificativas de falta de dinheiro, falta de tempo e tudo mais. Então arrume uma coisa que você simples e que você gosta de fazer. Seja, você gosta de praticar uma corrida, gosta de pedalar, né, gosta de jogar a sua bolinha, enfim, gosta de arte marcial, gosta de nadar, não importa. Você tem que escolher alguma coisa que você goste, se identifique e encaixe aí meia hora, 40 minutos no dia para você fazer alguma coisa que você possa escolher, não depende de nenhum lugar, você sai, faz, executa e faça isso com frequência, né? Se não for possível diariamente, que seja 5 vezes por semana, enfim, mas tenham uma rotina frequente de atividade física, de uma alimentação adequada, né, e de prática de hábitos saudáveis. Isso vai fazer com que você tenha um sucesso violento aí na sua vida pessoal e profissional. Quando você fala, pô, tem que ter resultado, tem que ser mais eficiente, mais produtivo, vamos falar de eficiência energética, a pessoa que não tem saúde, ela não vai conseguir gerar os resultados adequados. Até porque, muitas vezes, a gente fica postergando a saúde, né, em busca do dinheiro. Né? E se eu perguntar para vocês, todo mundo conhece essa pessoa da foto aí, né? Todo mundo conhece esse daí? Sim, não tem como. Esse é o Steve Jobs, né, pessoal? E o Steve Jobs, o que faltou para ele no final da vida, né? Foi dinheiro ou saúde? Saúde. Ele, assim... Saúde. Saúde, né, pessoal? Então, assim, não tem dinheiro que compre isso daí. Então, invistam, né? O nosso maior patrimônio, nosso patrimônio mais valioso é a saúde. Né? Então, coisas simples, né, do dia a dia, procurem, né, introduzir, porque isso vai fazer com que vocês tenham melhor desempenho nos estudos, na vida pessoal e na vida profissional, sem dúvida. Esse é um ponto que hoje, mais do que nunca, ele é avaliado nas grandes empresas. Né? As pessoas que cuidam da saúde, enfim, elas naturalmente têm uma produtividade muito maior. E essa, pessoal, que é o último ponto que eu quero colocar para vocês, que é o mais importante, né, que é a humildade. Né? E humildade, quando você fala de humildade, né, está aqui até uma citação do Cortella, né, que ele fala que humildade não é subserviência. Né? O que será essa questão de subserviência? É o seguinte, é aquela pessoa que acha que humilde é aquele que tem que andar
todo rasgado, né, simples, né, com carrinho velho, tal, tudo, e não é nada disso, né, pessoal? A pessoa humilde, ela pode ter lá o seu carro zero de última geração, pode andar sofisticado ali, com uma roupa adequada, tal, deve, aliás, né, e humildade não tem nada a ver com essa questão de ser o pobrezinho e tal, pelo contrário, né, vocês têm que buscar ali a questão da prosperidade, vocês estão trabalhando e estudando para isso. Então, humildade está relacionada com o seguinte, em saber que você não é melhor do que ninguém, né? Ter a certeza de que você, sozinho, você não sabe tudo, né? E que o outro colega também sozinho não sabe tudo, né? E que com certeza quando você está junto com alguém, né, então nós, todos nós, eu junto com vocês, nós sabemos muito mais do que qualquer um de nós sozinhos, né? Então, humildade é vocês terem um respeito, né, e a certeza de que vocês vão aprender com as pessoas que vocês estarão trabalhando, as pessoas com que vocês estão convivendo, a certeza de que vocês podem contribuir, né, e de que jamais, em qualquer momento, vocês serão, né, melhores do que alguém, né? Ninguém é melhor do que ninguém, né? Nós estamos evoluindo em processo de aprendizagem, né? E como mesmo dizia ali Albert Einstein, dizia que o que nós sabemos, né, é uma gota e o que nós ainda temos por aprender é um oceano. Então, não esqueçam jamais disso, né? Humildade é a chave para o caminho do sucesso. Quando você chega em qualquer empresa, em qualquer organização, você vai trabalhar, você tem na sua prática a humildade para aprender, para dizer que não sabe, para dizer que, olha, isso daqui eu sei, eu posso ajudar, enfim, esse é o caminho para você ter sucesso em qualquer área de atuação. E nesse aspecto, pessoal, o que vocês estão fazendo aqui, né, a verdadeira transformação, o verdadeiro valor, é o que vocês aprendem todos os dias, né? Todas as aulas, né, podem se preparar direitinho, vocês vão ver que eu vou trazer aqui coisas novas para vocês, vou trazer informações importantes para que a gente possa aproveitar aquilo que é mais valioso para cada um de nós. O que nós temos de mais valioso é o nosso tempo, e o tempo ele não para, né? O tempo ele está percorrendo, né? Ele está seguindo em frente, né? As 24 horas, ela é igual para todo mundo, e o que nós temos que fazer da melhor forma é aproveitar o nosso tempo. E com isso eu quero deixar essa mensagem para vocês aí da aula de hoje. O tempo está passando. Suas oportunidades também. Qual caminho seguir? Quais planos realizar? Cada um de nós tem desafios. A vida é feita de desafios. É feita de momentos. Já pensou no tempo que você perde tentando adivinhar o futuro? Já pensou também que você pode mudar tudo isso? Se você não acreditar naquilo que você é capaz de fazer, quem vai acreditar? Dizer que existe uma idade certa, tempo certo, local certo, não existe. Pode ser que tenha até dificuldades, mas se você realmente acredita que pode realizá-lo, não perca tempo, vá e faça. Superar é acreditar no seu querer e no seu poder. Não fique focado em suas fraquezas ou defeitos. Pense nas forças e oportunidades que tem e saiba usá-las da melhor maneira possível. O seu pior adversário é você mesmo. A superação exige paciência, resistência, força de espírito e persistência. Não se deixe abater por pequenos insucessos e frustrações. Encare as suas limitações como obstáculos a serem ultrapassados e não como barreiras que forçam você a parar. Por isso, quando a vida desafiar você, não baixe a cabeça, não desista. Olhe para dentro de si, busque forças para lutar e superar. Quem nunca passou por um momento difícil? Quem nunca perdeu algo importante? Não é fácil quando nos vemos aflitos em um mar bravo de dificuldades. Você não estará sozinho nessa batalha. Todos erramos, sofremos derrotas. Não se assuste perante os contratempos.
as tribulações ou os caminhos que parecem não ter saída. As dificuldades existem para nos tornarem mais fortes. Por isso, tenha coragem para lutar e superar esses momentos. Não tema um recomeço, pois ele trará coisas diferentes, mas melhores. Confie nas suas capacidades e nunca deixe de lutar. E se for preciso, trace um novo caminho. A persistência e a luta diária são o caminho certo para a vitória. É fundamental manter o olhar focado nos objetivos e nunca duvidar da nossa própria força. A cada pequeno obstáculo ultrapassado, mais perto você estará de superar essa fase negativa. Persistência é tudo. Pense nisso com muito carinho e comece a agir. Porque a sua vida vai durar, no máximo, algumas dezenas de anos. E cada minuto que passa é um tempo a menos nessa conta. Erga a cabeça, olhe o futuro com esperança e acredite que existe sempre uma forma de fazer as coisas de um jeito diferente. Não pense que o mundo acabou. Agora é que ele está abrindo realmente as portas. Você pode e deve ser feliz. E isso está perfeitamente ao seu alcance. Tenha fé, tenha força, lute e acredite que tudo isso em breve será passado de um futuro sorridente. Todo mundo conseguiu ver a mensagem do vídeo? Melhor frase foi a do final, hein? É, né? E isso é uma grande verdade, pessoal. A única certeza que nós temos é que a cada minuto, né, a gente não recupera. Cada minuto que passa, ele passou, e dependendo do que você fez, né, pode ser que você tenha desperdiçado aí uma grande oportunidade aí de transformação na sua vida. Então, pensem sempre da seguinte forma, né? O tempo é uma variável fundamental, né, que a gente deve aproveitar todos os dias. E quando você faz uma análise, né, da minha situação hoje, tá? A gente sempre fica muito preocupado, muitas vezes, com a questão do futuro e a questão do passado, né? Então, a situação de hoje, né, que nós estamos na situação hoje graças àquilo que nós fizemos ontem. Então, se você pegar a história, né, de hoje para trás da sua vida, o que você fez, né, construiu, te trouxe para a situação atual. Então, se você almeja alguma coisa no futuro, né, e todos vocês têm sonhos, enfim, ótimo, e todos possíveis de serem alcançados, pensem no hoje, porque o que você está fazendo hoje, nesse momento, vai fazer com que você alcance aquilo que você deseja no futuro. Então, é um dia de cada vez, é uma escadinha que você vai subir. O importante não é correr e acelerar, o importante é caminhar e não parar jamais, tá certo? E nesse sentido, todos os dias, na aula de eficiência energética, nós vamos trazer para vocês conteúdos relevantes e fundamentais para que vocês possam exercitar aí a profissão. E aí, até para poder fechar, eu quero mostrar para vocês e já sinalizar que nós estamos falando de eficiência energética, tá certo? Eu quero entregar para vocês uma dica já para que vocês possam amanhã, se for prestar um serviço na área de instalação elétrica, já fazer uma consultoria e recomendar uma ação de eficiência energética. É alguma coisa simples, que eu vou explicar para vocês o conceito, é bem simples, mas que a grande maioria das pessoas não fazem. Muitas vezes você tem engenheiros, tudo mais, vão lá na instalação, fazem o diagnóstico e não fazem uma recomendação que pode garantir economia de energia e redução de perdas em uma instalação elétrica. Então, bem simples, eu vou mostrar o conceito para vocês aqui, para vocês verem como é simples, né? Remete lá a aula de eletricidade geral, tá? E vocês já vão aplicar esse conceito na questão da eficiência energética. Todo mundo está visualizando esse desenho aqui, que é um resistor? Sim. Ó. Então, reparem o seguinte, imagine que esse resistor aqui, ele tem uma resistência de valor R, né? Passa uma corrente elétrica por esse resistor,
e quando passa uma corrente elétrica por ele, eu tenho uma queda de tensão. Tudo bem? Então imagine que essa resistência ela represente a resistência ohmica de um condutor, de um cabo de alimentação de um sistema aí, de uma instalação elétrica qualquer, uma instalação elétrica predial. Você tem um conjunto de cabos de alimentação que fazem toda monta a infraestrutura, né, da instalação de uma edificação, de uma planta industrial. Então, se você tem o conjunto de cabos de alimentação de um sistema, de uma instalação elétrica, esse cabo ele possui uma resistência ohmica, né, dependendo da resistividade ali desse condutor. Então, você tem o cobre, ele tem a sua resistividade e impõe uma resistência ohmica dos condutores. E quando passa a corrente elétrica, como existe essa resistividade, existe uma queda de tensão ao longo desse condutor. Né? Quanto maior a seção do cabo, menor é a resistividade, menor a resistência ohmica, menor é a queda de tensão. Quanto menor a seção do cabo, maior será a queda de tensão. Tudo bem? E como existe essa queda de tensão, significa que eu tenho o quê? Perdas nesse cabo. Né? E essas perdas elas são representadas através da potência. Né? Quando eu tenho tensão e corrente V vezes I, eu tenho potência sendo dissipada nesse cabo. E essa potência dissipada no cabo, a gente percebe através do aquecimento desse cabo. Então, quando esse cabo está aquecendo, significa que eu tenho perdas. Até aí, tudo bem, pessoal? Todo mundo está acompanhando? Sim. Ok. Então, olha só. Se eu tenho perdas, essas perdas são representadas pelo quê? P igual a R vezes I ao quadrado. Né? Potência em watts. P é potência igual a R vezes I quadrado. Vocês lembram dessa formulinha lá que vocês viram em eletricidade geral? Bem simples, né? É a fórmula para calcular potência. E essa potência aqui, que é a dissipação de calor no cabo, representa as perdas. Então, obviamente, né, quanto maior a resistência ohmica, né, então maiores serão as perdas. Quanto menor a seção do cabo, maiores serão as perdas. E quanto maior a corrente elétrica, olhem só, se eu aumento a corrente no cabo, eu estou aumentando naturalmente o quê? A potência dissipada, ou seja, eu aumento as perdas, ok? Então, quanto maior a corrente no cabo, maiores serão as perdas. Então, reparem aqui que nesse desenho de baixo, onde eu circulei, eu tenho dois cabos. Imagine que esses dois resistores aqui são dois condutores. Então, imagine que você tem dois condutores, você tem lá fase R e fase S, ok? Você tem as duas fases de uma instalação elétrica, e aqui para representar, para poder ilustrar, eu exagerei até aqui na resistência ohmica, né? Eu coloquei, cada um desses cabos tem uma resistência ohmica de 2 ohms, tudo bem? 2 ohms. E aqui na situação, né, de ambos os cabos, eu tenho duas situações aqui. A situação 1, que eu estou ilustrando em preto, tá, na cor preta, a situação 1, eu estou passando o quê? Com 4 amperes no cabo de cima e 0 amperes no cabo de baixo. Então, significa que eu tenho 4 amperes passando somente no condutor de cima e 0 no condutor de baixo. Então, se no condutor de baixo eu estou passando 0, as perdas no de baixo é 0, né, porque não está passando corrente nenhuma. Mas eu tenho corrente de 4 amperes passando no condutor de cima, que é a situação 1. Então, repare na situação 1, se eu quiser saber as perdas, né, da situação 1, deixa eu só voltar aqui, ó. As perdas na situação 1, o que é? É o resistor de 2 ohms, vezes a corrente ao quadrado, que é 4 amperes. 4 amperes, 4 ao quadrado, 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 2 dá 32 watts. Então, reparem que as perdas aqui nesse cabo aqui, né, que está com a resistência de 2 ohms, 4 ao quadrado dá 16, vezes 2, 32 watts eu tenho de dissipação de perdas nessa instalação aqui.
tendo os 4 amperes passando nessa instalação. Agora imagine a segunda situação, pessoal. Em vez de você fazer passar os 4 amperes por esse condutor aqui de cima, você vai distribuir as cargas. Então, você vai dividir esses 4 amperes, ficando 2 amperes no condutor de cima e 2 amperes no condutor de baixo. Então, o que você fez? Uma redistribuição dos circuitos. Em vez de você concentrar o circuito tudo na fase R lá, você distribuiu melhor. E com a distribuição, você tem os 2 amperes passando pelo condutor de cima e 2 amperes no condutor de baixo. Vamos ver como é que ficam as perdas nesse caso, pessoal. As perdas nesse caso, na situação 2, é o quê? Está passando 2 amperes, 2 ao quadrado é 4. Vezes 2 ohms, 4 vezes 2 dá 8. Então, teria em cada um dos cabos uma dissipação de 8 watts. Né? Se eu pegar 8 watts do cabo da fase R, mais os 8 watts do cabo da fase S, né? Ou seja, a dissipação de calor dos dois, 8 mais 8 dá igual a 16. Então, vejam que a potência consumida nas cargas é a mesma, porque você continuou com os 4 amperes, só que você dividiu 2 amperes no cabo 1 e 2 amperes no cabo 2, mas as cargas continuam ligadas lá. Porém, a dissipação de calor na instalação, as perdas, né, na sua instalação, ela caiu em 50%. Né? Então, era 32 watts, caiu para 16. Então, reparem que uma ação simples, que é uma ação de você ir lá no quadro de distribuição, vai medir as correntes que estão passando ali nas 3 fases, e se você tiver uma condição e perceber que os circuitos estão desequilibrados e há a possibilidade de você redistribuir esses circuitos lá no quadro de distribuição, só com essa ação, que é um serviço de instalação elétrica que você vai fazer depois de um diagnóstico de perceber que os circuitos estão desequilibrados, você faz uma redistribuição dos circuitos no quadro de distribuição e com isso você já consegue reduzir as perdas na instalação e essas perdas vão fazer com que você economize aonde? Na conta de energia elétrica, tá certo? Então, aqui eu já dei para vocês uma dica geral e que muitas vezes passa batido, né? As pessoas não percebem esse simples detalhe, quando você consegue fazer uma redistribuição dos circuitos, lá no quadro de distribuição, você consegue promover economia de energia. Tá? Um outro ponto, muitas vezes, quando você tem um sistema trifásico comparado com um sistema monofásico. Quando você sai do sistema monofásico, que é uma fase só, para um sistema trifásico, normalmente você consegue entregar no trifásico a mesma potência com uma corrente mais baixa. Sempre que você reduz a corrente elétrica na instalação, você diminui perdas, né? E as perdas, uma vez reduzidas, você tem uma instalação mais eficiente, né? Por isso, muitas vezes, as pessoas têm lá um equipamento de 110, né? E vai ligar lá em 220, você faz uso do transformador. Coloca um transformador que está tudo certo. Quando você coloca o transformador, você está gerando perdas ali naquela transformação. Tem as perdas no transformador e as perdas no sistema que você está trabalhando em 110 volts, porque para a mesma potência a corrente ela é mais alta. Então, sempre que você tem uma corrente mais alta passando no condutor, você tem mais perdas na instalação e, consequentemente, isso tem impacto na conta de energia elétrica. Pessoal, está claro ali a questão desse conceito que eu passei para vocês? Sim. Positivo. Sim. Muito bem. Então, perfeito, Professor, pessoal. Pois não. Essa medição que faz aí com um alicate amperímetro, dá para fazer esse tipo de medição por fase, para descobrir se está desequilibrado? Perfeito, Rubens, exatamente, né? Você com alicate amperímetro, vai lá no quadro de distribuição, você vai medir a corrente nas 3 fases, né?
E aí o que às vezes acontece? Você percebe que lá no quadro de distribuição você tem uma fase que está extremamente sobrecarregada. Você percebe que muitas vezes você tem vários circuitos que estão conectados daquela fase em relação ao terra, em relação ao neutro. Então, quando você tem alguma fase que está sobrecarregada em relação a outra, muitas vezes você pode pegar os circuito de força ou de iluminação, lá seja o que for, e redistribuir nas outras fases. E só com essa ação, que basta você fazer uma redistribuição no próprio quadro, né, de alimentação, você consegue melhorar a questão da eficiência da instalação elétrica daquele prédio, daquela casa, enfim, ou de uma determinada planta industrial. Então, é possível sim, basta você ir com o alicate amperímetro, vai lá, faz a medição das 3 fases. Se você percebe que existe um desequilíbrio muito elevado, pode existir aí uma oportunidade de melhoria, né, que é o quê? Você perceber quais são as cargas que estão sendo alimentadas por aquele quadro de distribuição e verificar se há possibilidade de redistribuir esses circuitos, e uma vez eles sendo redistribuídos, você consegue diminuir as perdas com toda certeza. Falou, professor. Obrigado, hein? Opa, não por isso, pessoal. Mais alguma pergunta? Professor, Opa, pois não. tirando esse lado do quadro trifásico, que eu não tenho muito conhecimento, mas se você fizer uma instalação residencial mais setorizada, então acaba acontecendo esse sistema que você mostrou de dividir, né? A mesma corrente, que seria num cabo só, digamos que faz uma iluminação, um sistema de iluminação para a casa toda. E se eu setorizar, eu estou colocando mais vias, né? Então eu também estaria gerando essa economia também, né? Isso, Bruno, o mesmo vale para o sistema monofásico, trifásico, ele é o mesmo conceito, viu? É perfeito. Se você redistribui, né, os circuitos, diminuindo aí a intensidade da corrente em uma determinada fase, você consegue prover economias, tá certo? Então muitas vezes você tem lá o circuito de iluminação, você está lá fase neutro, você sobrecarregou uma determinada fase em detrimento da outra. Se você redistribuir, isso faz com que você tenha uma instalação mais eficiente, ok? E dependendo das cargas, quando você tem cargas de potência muito elevada, circuitos específicos, é interessante você prover alimentação em 220, porque quando você tem uma tensão mais alta, a corrente naturalmente na instalação é mais baixa, e isso torna a sua instalação um pouco mais eficiente, ok? Muitas vezes as pessoas vão sinalizar, obviamente, que, olha, a potência é a mesma, você pode pegar o equipamento 110 ou o equipamento 220, a potência é a mesma, não tem diferença, obviamente não tem, mas quando você coloca em operação um equipamento com tensão mais baixa e corrente mais alta, a potência de operação do equipamento é a mesma, você tem as perdas que a potência que está sendo dissipada na instalação. E aí o consumo de energia vai ser qual? O consumo de energia está relacionado à potência que o equipamento está consumindo, mais a potência dissipada na instalação. E quando você tem um equipamento que a potência é a mesma, mas a corrente que está sendo drenada é menor, as perdas na instalação sendo menor, você tem um consumo de energia menor também. Tá? Isso tem impacto depois, ao longo dos meses, né, e do ano, gera uma economia aí bastante interessante para o consumidor. Tá ok? Ok, bem compreendido, senhor. Obrigado. Não por isso. Professor, então o 110 ele gasta mais? Ou isso depende muito também da seção, da bitola do cabo? Muito bom, Francisco. Depende da seção dos condutores, tá certo? Se você tem condutores que tem um dimensionamento mais confortável, né, vamos dizer assim, você superdimensionou ali, você está com, por exemplo, com um condutor ali de 6 milímetros, né, e por ali você está passando lá uma corrente de 10 amperes, para ele estar bem tranquilo, suave. Você não tem perdas, né, as perdas elas não são tão altas, tá?
Então, sempre o que vocês têm que ter em mente é assim, se você tem um equipamento em 110 ou 220, com sua potência é a mesma, né? Agora, o que você tem de diferença são as perdas na instalação. E quando você soma equipamentos que com tensão mais baixa e corrente mais alta, essas perdas tendem a ser maiores, porque a questão é matemática exata, né? Uma corrente mais alta no mesmo condutor, isso vai gerar mais perdas. Obviamente, se você tem um circuito que está superdimensionado, com os condutores ali além daquilo que você precisa, você vai ter uma queda de tensão menor na sua instalação e provavelmente as perdas também, com certeza, de forma mais reduzida. Porém, sempre tenham isso em mente, né? O objetivo de você elevar a tensão é sempre reduzir a corrente para diminuir as perdas, tá? Então, tenham sempre isso em mente. Quando você reduz as perdas é porque a corrente é mais baixa, você pode trabalhar com seções de condutores também menores, isso torna a sua instalação mais eficiente e muitas vezes mais barata na hora de você implementar. Se você vai usar um condutor de 10 milímetros ou de 6, né, os cabos de 6 custam menos, é mais fácil ali para você prover a instalação e as perdas são menores, ok? Ok, senhor. Ok. Muito bem, então sempre tenha isso em mente, né? O consumo energético, né, das cargas são as mesmas independentemente da tensão. O que você tem de diferença são as perdas na instalação pelo fato da intensidade da corrente ser mais alta, ok? E o fato de você prover um equilíbrio, né, de distribuição ali nas fases faz com que você economize em termos de perdas energéticas, tá? Então, se você tem oportunidade de fazer uma redistribuição e dividir as correntes ali nas diversas fases, isso faz com que a sua instalação seja mais eficiente, ok? Então, fica já essa dica para vocês, já uma dica conceitual, que vocês têm argumentação, pode até usar esse exemplo que eu coloquei ali com os 2 resistores, enfim, vocês conseguem argumentar ali para onde houver a necessidade de fazer um serviço, né, de vou desmontar aqui, fazer a redistribuição, refazer a instalação elétrica para que você tenha aí um sistema mais eficiente, ok? Pessoal, alguma pergunta que vocês queiram fazer adicional? Não, vamos deixar para a próxima aula, senhor. Muito bem. Pessoal, quero então agradecer aí a atenção de todos vocês, tá? Desejar um bom descanso, dizer que foi um prazer aí conhecê-los, tá? Estejam presentes na próxima aula, como eu comentei com vocês, toda aula eu vou trazer conteúdo a partir da semana que vem, já começa efetivamente aí, de uma forma mais aprofundada, o conteúdo de eficiência energética, já trazendo alguns conceitos interessantes, e não percam aí, eu sempre vou deixar agendado para vocês, né, o link para ingressar direto no canal e da reunião com a nossa aula ao vivo, ok? Quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês, desejar um bom descanso, tá? E uma boa semana para todos. Um forte abraço aí. Obrigado igualmente aí, professor. Valeu, pessoal. Boa noite.